Rick Harrison é uma figura familiar para milhões de pessoas ao redor do mundo, cativando o público com sua sagacidade nos negócios, inteligência rápida e conhecimento incomparável no famoso programa Trato Feito do canal History Channel. Por mais de uma década, Rick, sua família e sua equipe transformaram as operações diárias de uma loja de penhores em Las Vegas em um programa de televisão imperdível, oferecendo aos espectadores uma mistura fascinante de artefatos históricos, clientes excêntricos e dramas pessoais. No entanto, à medida que o império de Trato Feito cresceu, também aumentaram as investigações públicas sobre a vida pessoal e as práticas comerciais de Rick. Com o passar dos anos, rumores sobre problemas financeiros, processos judiciais e dinâmicas familiares complexas surgiram, desenhando um quadro mais complicado da vida do adorado astro da TV. Recentemente, novas revelações vieram à tona, lançando uma nova luz sobre esses eventos e sugerindo as lutas pessoais e profissionais que Rick enfrentou nos últimos anos. Antes de mergulhar nas controvérsias recentes envolvendo Rick Harrison, é importante entender o homem por trás da loja de penhores. A jornada de Rick, desde menino na Carolina do Norte até se tornar uma personalidade de televisão reconhecida internacionalmente e um empresário de sucesso, é repleta de determinação, dificuldades e anedotas fascinantes. Vamos então embarcar em uma viagem pela vida de Rick Harrison para descobrir toda a história por trás de sua ascensão à fama, as tragédias que o moldaram e os desafios que ele enfrentou dentro e fora das telas. Nascido em 22 de março de 1965, em Lexington, Carolina do Norte, Rick Harrison cresceu em uma família que conhecia bem as adversidades. Seu pai, Richard Benjamin Harrison Jr., era veterano da Marinha dos Estados Unidos, e sua mãe, Joanne Rue Harrison, trabalhava incansavelmente para sustentar a família. Rick tinha dois irmãos, Chris e Joseph, e uma irmã chamada Sherry, que faleceu tragicamente aos 6 anos de idade. Essa perda teve um impacto profundo na família, especialmente em Rick, que frequentemente refletia sobre como as adversidades moldaram sua infância e sua visão de mundo. Quando Rick tinha apenas 2 anos, seu pai foi transferido para San Diego, Califórnia, como parte de suas obrigações militares. Foi lá que Rick passou grande parte de sua infância. Mas aos 8 anos, sua vida tomou um rumo inesperado. Ele começou a sofrer de crises epiléticas, que o mantinham confinado à cama por longos períodos. Enquanto isso poderia ter sido uma experiência isolante para a maioria das crianças, Rick encontrou consolo na literatura. Ele desenvolveu um profundo amor pela leitura, devorando livros sobre história, ciência e, especialmente, as obras da série The Great Brain, de John D. Fitzgerald. As histórias de um jovem trapaceiro que usava sua inteligência e charme para resolver problemas e ganhar dinheiro ressoaram profundamente em Rick, despertando seu próprio espírito empreendedor. Apesar de seu interesse acadêmico, Rick enfrentava dificuldades para se adaptar à escola. Ele frequentou a Taft Middle School em San Diego, mas abandonou o ensino médio no 10º ano. Sua decisão não foi por rebeldia ou falta de capacidade, mas sim puramente por negócios. Quando adolescente, Rick descobriu um lucrativo negócio paralelo vendendo bolsas falsificadas da Gucci. Sua perspicácia e talento para vendas eram evidentes desde jovem, e aos 16 anos ele ganhava cerca de $2.000 por semana. Uma pequena fortuna para um adolescente no início dos anos 1980. No entanto, as empreitadas empreendedoras de Rick não eram isentas de consequências. Em 1981, sua família sofreu um golpe financeiro devastador quando o negócio imobiliário de seus pais faliu. Sem opções, a família Harrison mudou-se para Las Vegas, Nevada, na esperança de reconstruir suas vidas. Mal sabia Rick que essa mudança prepararia o terreno para seu futuro sucesso. Em 1981, o pai de Rick, Richard, abriu uma pequena loja de 28 metros quadrados na Las Vegas Boulevard, chamada Gold and Silver Coin Shop. A loja vendia uma variedade de itens usados, principalmente moedas e colecionáveis. Com apenas 16 anos, Rick foi colocado no negócio da família, ajudando seu pai a administrar a loja durante o dia
e trabalhando como agente de recuperação à noite. Era um trabalho exaustivo, mas que lançou as bases para o profundo conhecimento de Rick sobre antiguidades, colecionáveis e habilidades de negociação. A dupla pai e filho trabalhou incansavelmente para expandir o negócio. Em 1987, eles mudaram a loja para um local maior na Fremont Street, mas após perderem o contrato de locação 2 anos depois, mudaram-se novamente, desta vez para o agora famoso local na Las Vegas Boulevard. Foi lá que Rick e seu pai finalmente realizaram o sonho antigo de transformar sua loja de usados em uma loja de penhores completa. Mas chegar lá não foi fácil. Las Vegas tinha uma lei que limitava o número de licenças de penhor emitidas com base na população da cidade. E por anos Rick monitorou o crescimento da cidade, esperando pelo dia em que poderiam solicitar uma licença. Em 1989, esse dia finalmente chegou. E após superar uma série de desafios legais, os Harrison abriram a Gold and Silver Pawn Shop. A loja rapidamente se tornou uma favorita local, graças, em grande parte, ao conhecimento enciclopédico de Rick sobre tudo, desde moedas raras a artefatos históricos. No início dos anos 2000, a loja já havia construído uma reputação como uma das principais lojas de penhores do país, atraindo tanto moradores quanto turistas de todo o mundo. Os Harrison agora concediam milhões de dólares em empréstimos a cada ano, e seu inventário incluía desde memorabilia esportiva rara até anéis de Super Bowl. Com o tempo, a experiência de Rick cresceu, especialmente no mundo de colecionáveis raros, antiguidades e itens únicos. Seu olhar aguçado para bens valiosos e a intrincada arte da negociação fizeram dele um mestre nos negócios, preparando o caminho para o que estava por vir. Foi esse conhecimento distinto e habilidade que eventualmente chamou a atenção dos produtores de televisão. Apesar do sucesso da Gold and Silver Pawn Shop, Rick tinha ambições maiores. Ele passou anos propondo a ideia de um programa de televisão baseado no modelo único de negócios da loja. Em 2008, sua persistência finalmente deu frutos quando Brent Montgomery e Colby Gaines, da Left Field Pictures, o abordaram com o conceito de trato feito. Inicialmente, o programa foi oferecido à HBO, mas foi o History Channel que viu o potencial da ideia. Trato Feito estreou em 2009, e quase da noite para o dia, Rick Harrison se tornou um nome conhecido. O formato do programa, que combinava avaliações históricas com as personalidades excêntricas dos funcionários da loja, conquistou os espectadores. Rick, seu pai Richard, carinhosamente chamado de O Velho, seu filho Corey, Big Hoss, e o amigo de infância de Corey, Austin Shumley Russell, rapidamente se tornaram os favoritos do público. A dinâmica entre os personagens, juntamente com os fascinantes itens que passavam pela loja, fizeram de Trato Feito um sucesso instantâneo. No auge, o programa era o mais assistido do History Channel e um dos reality shows mais populares da televisão. Um aspecto-chave do apelo de Trato Feito era sua mistura de humor, educação histórica e dinâmica familiar. A loja se tornou tanto sobre os relacionamentos entre os Harrison, quanto sobre os itens que eles vendiam. Os espectadores adoravam as brincadeiras entre Rick e seu pai, as diferenças geracionais entre Rick e Corey e as contribuições muitas vezes atrapalhadas, mas cativantes, de Shumley nas atividades diárias da loja. Além do valor de entretenimento, Trato Feito oferecia ao público um vislumbre do mundo muitas vezes incompreendido do penhor. Rick, em particular, se orgulhava de educar os espectadores sobre o valor dos itens trazidos à sua loja, muitos dos quais tinham importância histórica ou cultural significativa. Seja uma arma de fogo antiga, uma moeda rara ou uma peça de memorabilia esportiva, a expertise de Rick transformava o programa em uma verdadeira aula de história a cada novo episódio. Com o sucesso de Trato Feito, a loja de penhores Gold and Silver Pawn Shop tornou-se um destino turístico, atraindo fãs de todo o mundo para visitar o agora icônico local. Rick, que passou anos trabalhando atrás do balcão, de repente se viu no centro das atenções. A fama trouxe novas oportunidades, mas também apresentou desafios, tanto pessoais quanto profissionais.
Nos bastidores, a vida pessoal de Rick estava longe de ser o conto de sucesso visto na televisão. Seu pai, Richard Harrison, desempenhou um papel fundamental tanto na loja quanto no programa. Conhecido por sua postura dura e atitude direta, o velho era amado pelos fãs. No entanto, em 2018, uma tragédia abalou a família. Richard faleceu após uma batalha contra o mal de Parkinson. Sua morte marcou um ponto de virada para Rick, tanto pessoal quanto profissionalmente. Para agravar o luto da família, Rick enfrentou desafios legais vindos de dentro de sua própria família. Em 2022, sua mãe Joanne entrou com um processo contra ele, alegando má administração dos bens da família e retenção de fundos que seriam dela por direito. O processo, que ainda está em andamento, criou um racha na família Harrison, com ambas as partes apresentando versões muito diferentes dos acontecimentos. Rick, por sua vez, nega qualquer irregularidade, insistindo que as decisões de sua mãe estão sendo influenciadas por terceiros. O processo de Joanne gira em torno de sua participação financeira na loja de penhores e da gestão de seus bens após a morte de Richard Harrison. De acordo com documentos judiciais, Joanne afirma que Rick não tem feito pagamentos regulares a ela, deixando-a em uma situação financeira vulnerável e incapaz de cobrir suas despesas médicas, que chegam a uns $15 mil por mês. Ela também acusa Rick de ter garantido um empréstimo de uns $3 milhões usando seus bens sem sua permissão, uma acusação que Rick nega veementemente. Essas batalhas legais lançaram uma sombra sobre a carreira bem-sucedida de Rick, deixando os fãs se perguntando sobre o futuro da família Harrison e do império da loja de penhores que eles construíram juntos. Também levantaram questões sobre como a fama e a fortuna afetaram as dinâmicas familiares antes vistas como sólidas na tela. Os problemas legais envolvendo a família Harrison vão além do processo movido pela mãe de Rick. Ao longo dos anos, Rick e a franquia Trato Feito estiveram envolvidos em vários processos judiciais, desde ex-funcionários insatisfeitos até clientes descontentes. Um caso notável de 2012 envolveu um cliente que alegou ter sido expulso injustamente da loja após uma disputa sobre um rifle. O cliente, Daniel Callahan, processou os Harrisons por uns $20 mil em danos, alegando que a loja não forneceu segurança adequada. No mesmo ano, o ex-gerente do programa, Wayne F. Jeffries, entrou com um processo contra o History Channel e a Left Field Pictures, alegando demissão injusta e falta de pagamento de royalties dos contratos de merchandising do programa. Jeffries foi fundamental para colocar Trato Feito em andamento, mas alegou que tensões entre o elenco e os produtores levaram à sua demissão. O caso foi eventualmente resolvido, mas destacou os desafios de navegar pelo mundo competitivo da televisão de realidade. Os problemas de Rick não pararam nos processos judiciais. À medida que sua fama crescia, também aumentavam os rumores sobre dificuldades financeiras na loja de penhores. Especulações sobre a saúde financeira da loja persistiram ao longo dos anos, especialmente depois que Rick colocou sua casa em Summerlin, Las Vegas, no mercado por quase $4 milhões em 2019. A casa, uma luxuosa propriedade de 822 metros quadrados, foi colocada à venda após Rick investir quase $600 mil em reformas. A decisão de vender levantou suspeitas, com alguns especulando que Rick poderia estar enfrentando dificuldades financeiras. No entanto, Rick sempre negou essas alegações, afirmando que a venda fazia parte de seu plano de reduzir o tamanho da propriedade e se mudar para algo mais gerenciável. Em 2024, outra tragédia abalou a vida de Rick. Seu filho, Adam, faleceu devido a uma overdose acidental de fentanil. A perda de seu filho foi um golpe devastador para Rick, que já havia enfrentado tanto sofrimento nos últimos anos. Em um comovente post no Instagram, Rick compartilhou a notícia com seus seguidores, expressando sua profunda tristeza e amor por Adam. A publicação incluiu uma foto dos dois compartilhando uma refeição, acompanhada pela legenda: "Você sempre estará no meu coração. Eu te amo, Adam", seguida por um emoji de coração partido. A morte de Adam foi um lembrete contundente da crise de opioides nos Estados Unidos, e Rick aproveitou a oportunidade para alertar sobre os perigos do fentanil,
pedindo maior conscientização pública sobre o problema. A perda de Adam marcou um capítulo sombrio na vida de Rick, mas apesar de tudo, ele permaneceu comprometido com sua família, seus negócios e seus fãs. À medida que Rick Harrison entra em uma nova fase de sua vida, ele começou a reduzir seu envolvimento diário na loja de penhores, concentrando-se em seu papel contínuo na televisão. Com a segunda temporada de Pawn Stars do America sendo exibida em 2023, Rick continua sendo uma figura familiar para os fãs ao redor do mundo. Ele também sugeriu um possível futuro na política, tendo apoiado vários candidatos de destaque nos últimos anos e até contemplado concorrer ao cargo de governador de Nevada. Apesar dos desafios pessoais e legais que enfrentou, Rick permanece otimista em relação ao futuro. Ele expressou o desejo de passar mais tempo com seus netos e focar nas coisas que mais importam para ele. Enquanto transita para uma semi-aposentadoria, os fãs só podem esperar que o próximo capítulo de Rick seja repleto de mais triunfos e menos tribulações. No final, a história de Rick Harrison é uma de resiliência. De um jovem que vendia bolsas falsificadas a um ícone da televisão, Rick construiu um legado que perdurará por muitos anos. Embora o caminho tenha sido longe de fácil, a capacidade de Rick de superar adversidades e seguir em frente serve de inspiração para milhões. À medida que o mundo de trato feito continua a evoluir, uma coisa é certa: o impacto de Rick Harrison no mundo da televisão de realidade e além não será esquecido. Este texto oferece um olhar abrangente sobre a vida de Rick Harrison, preenchendo detalhes pessoais e profissionais para alcançar um retrato mais completo de sua trajetória. A inclusão de informações sobre processos judiciais, dinâmicas familiares e tragédias pessoais aprofunda a narrativa, proporcionando aos leitores um panorama detalhado da jornada de trato feito.